E bateu o desespero no senhor Elon Musk, que já perdeu aí algumas dezenas de bilhões de dólares nas últimas semanas. Desde que o Elon Musk começou a desafiar o Supremo Tribunal Federal do Brasil e, mais especificamente, o ministro Alexandre de Moraes, a empresa dele, a Tesla, começou a perder muita grana na Bolsa de Valores e o Twitter, o X, né? Esse Twitter foi bloqueado no Brasil e perdeu aí uma bagatela. Bagatela tem uma fortuna, na verdade. Estima-se que a rede social do Elon Musk ganhava aí cerca de 2 milhões de dólares por dia em anúncios na rede social, que tinha aí entre 20 a 40 milhões de usuários diários. Imagina perder toda essa grana, é muita grana que está perdendo. Alguns falam, para ele é troco de pão, mas olha, um bilionário tem sempre centenas ou milhares de investidores assim no cangote dele que ficam ali gritando quando perde um centavinho, tá bom? Ninguém gosta de perder dinheiro, ainda mais muitos milhões de dólares, ainda mais tem uma coisa que é o problema do Elon Musk, que ele perdeu poder. E aí o que aconteceu? Hoje, o Twitter, o X, voltou para alguns milhões de brasileiros. O que fez o Elon Musk? Ele mandou os engenheiros aí, os programadores do X, mudarem o IP do aplicativo. Para quem não sabe, quando você entra num aplicativo, você entra lá, tem o X, você entra, ele acessa um endereço na web, como se fosse um site. Ele acessa ali, é um site que não dá para ver, mas que tem dados. E ele acessa. O que aconteceu? Aconteceu que a maioria dos provedores no Brasil, por preguiça, quando chegou a ordem da Anatel para bloquear a rede social, eles bloquearam os IPs. IP, para quem não sabe, é um endereço de computador, cada um, você no seu celular, no seu computador tem o seu, cada um tem o seu, e cada servidor, cada website tem o seu. Eles bloquearam os IPs do X, do Twitter. E aí o que acontece? Quando o Twitter muda os seus IPs e atualiza o aplicativo para que ele redirecione para um novo, quando as redes sociais bloqueiam aqueles, o aplicativo passa a mandar para aquele. E aí o que acontece? As pessoas, e o site também no caso, as pessoas conseguem entrar. E aí vários provedores de internet hoje no Brasil, milhões de seguidores aí de vários provedores, conseguiram entrar na rede social. Alguns chegaram a não bloquear, bloquearam parcialmente, outros demoraram para bloquear e tudo mais. Só que hoje, muitos desbloquearam. Os que foram menos preguiçosos e fizeram o trabalho direitinho, como o Supremo Tribunal Federal determinou, nesses aí as pessoas ainda estão com a rede social bloqueada. Nos outros, não. Não tem ordem nenhuma do Alexandre de Moraes para desbloquear, e a Anatel já disse que está investigando aí o problema. O que acontece é o seguinte, segundo aí jornalistas estão dizendo, o Alexandre de Moraes deve aplicar multas severas agora ao Twitter depois disso aí. Não se descarta que as contas da Starlink sejam novamente bloqueadas para pagar as multas. Por quê? Porque ele está claramente desobedecendo uma ordem judicial. A rede social dele foi suspensa. Isso não é uma coisa que ele pode dizer, nossa, não fui eu, foi outra pessoa. Não, isso é coisa de dentro do Twitter, feito por funcionários do Twitter para driblar uma ordem judicial e fazer com que alguns milhares de seguidores, ou milhões, voltem para a rede social. O que acontece é o seguinte, deu ruim para Elon Musk, o plano dele saiu, o tiro dele saiu pela culatra, não só pelas multas, que alguns aí que adoram pagar sapo para bilionário vão falar, para ele isso é troco de pão, já expliquei aí em vários vídeos que ele não gosta de perder grana e que isso está fazendo com que ele perca poder, que é muito mais importante do que grana para esse pessoal que já é bilionário. O problema é o seguinte, o problema é que a maioria das pessoas não está querendo voltar. Muitos estão dizendo que, olha, a gente voltou lá para a rede social e a gente está saindo. Por quê? Porque voltaram, viram que, realmente era uma porcaria. O que eu estava fazendo aqui? E saíram de novo. Uma das maiores contas disse que, olha, o X voltou. E aí a resposta com mais curtidas foi, fica, não vou embora. Aqui no Blue Sky, eles respeitam nossas denúncias. Lá me chamavam de tudo quanto era nome e a resposta era que não havia feito nada contra as regras do X. Lá tinha nazista, ainda tem, só o que tem lá agora é nazista, é robô, é fascista, é gente ameaçando de morte, ameaçando de estupro, e o algoritmo não faz nada, e quando as contas são denunciadas,
eles dizem que não, isso não vai contra as regras da plataforma, mas se você xinga de volta, aí eles banem a sua conta. Ou seja, é tudo feito para que os nazistas fiquem lá mais tempo, porque o dono da rede social é nazi-fascista. Aí outra pessoa respondeu, vou ficar. Além disso, sinto que aqui no Blue Sky, o tempo é mais devagar, menos algoritmo, propagandas e mais pessoas. Muitas contas passaram a colocar coisas como essa, e muitas passaram a viralizar dizendo que não vão voltar para lá, que lá só tinha nazi-fascista e tudo mais. Ou seja, mesmo voltando para milhões de usuários, muitos deles chegaram, viram, voltou realmente, e pararam de usar e voltaram para a rede social que estavam usando de forma que seria alternativa, mas que agora é permanente, que é o Blue Sky. Algumas pessoas foram para o Threads, principalmente as pessoas mais famosas, jornalistas da Globo e tudo mais. Até bom, que aí fica esses jornalistas da Globo mentindo, como faziam em outras redes sociais. Por quê? Porque o Threads fazia uma coisa que era quem tem conta no Instagram, muitos dos seguidores do Instagram acabavam seguindo automaticamente nesse Threads, que também é da mesma empresa, né? Da Meta. E aí, eu, por exemplo, tenho lá quase 70 mil seguidores, você posta uma coisa e ninguém vê, porque a maioria dos seguidores nem usa a rede social. E aí, com 1.000 seguidores no Blue Sky, você posta uma coisa e o alcance é muito maior. E aí, como as pessoas famosas têm geralmente Instagram com milhões de seguidores, milhares ou milhões de seguidores, eles veem um número altíssimo de seguidores no Threads e falam, vou ficar aqui. Mas o alcance, pequenininho, porque a maioria dos seguidores nem sabe que segue a pessoa, nem sequer usa o aplicativo. No Brasil, quase todo mundo foi aí para o Blue Sky, que é do antigo criador do Twitter, que, muita gente da esquerda fica falando, nossa, ainda usando, é que comparado com o Elon Musk, qualquer um é santo, né? Mas o Twitter, antes do Elon Musk chegar, já era um lixo, tá? Quando o atual dono do Blue Sky era o dono do Twitter, era um lixo o Twitter já, tá bom? Eu tive conta banida, porque quando o Bolsonaro pegou Covid em 2020, eu falei, desejo a ele o mesmo que ele desejou a Dilma. Não falei o quê? Fui banido. Muita gente me ameaçava já lá de tudo quanto é coisa, eu denunciava e não acontecia nada, bem antes do Elon Musk comprar. Claro que depois que ele comprou ficou uma desgraça. Então agora o que vai acontecer é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal vai mandar investigar o motivo, no caso do Alexandre de Moraes, o motivo pelo qual o Twitter voltou para muita gente. As operadoras que fizeram o trabalho mal feito têm um risco enorme de serem multadas porque elas estão descumprindo ordem judicial e não adianta falar, não, é que ele driblou. Pô, para cima de Moá, você tem um trabalho, que é banir ali a rede social. É fácil de fazer. Essas operadoras ganham bilhões de reais por ano. Tem programadores assim que ganham 30, 40, 50 mil por mês. Você não consegue banir um site. Pera aí, um aplicativo. O aplicativo entra num site para funcionar. Senão não funcionava. Não consegue banir? Não. Vai ter multa pesada para algumas operadoras. Claro que se cuide, que a Claro foi a última a desbloquear, a bloquear e a primeira a desbloquear. Não em todo o Brasil, em alguns lugares a Claro ainda está bloqueado o X. E aí, o que acontece é que as multas para o Twitter serão cada vez maiores, e agora, se alguém dizer, tem chance de voltar aí para todo mundo, ferrou. Alguns bolsominions começaram a falar nos grupos bolsonaristas que, olha, é que a Starlink pagou a multa do Twitter, por isso que voltou, não tem nada a ver. Não tem nenhuma decisão judicial aí, segundo o chefe da Anatel, eles estão investigando. Pagar a multa não quer dizer absolutamente nada, porque o X continua sem obedecer ordens judiciais, sem ter representantes no Brasil. Logo que teve o bloqueio, o Elon Musk tentou achar representantes para colocar no Brasil, não conseguiu, ninguém aceitou, porque todos estavam com medo que, peraí, eu vou ser representante da empresa no Brasil. Aí chega uma ordem judicial dizendo, tem que banir o perfil tal. Dou um exemplo aqui, que foi o motivo, que foi a gota d'água para o Alexandre de Moraes. Começaram a expor dados de delegados da Polícia Federal e expor fotos deles com suas famílias. E contas lá no Twitter começaram a comentar nesses dados, dizendo que iam estuprar a esposa do delegado, que iam fazer o mesmo com a filha de 5 anos do delegado. Quer dizer, crimes bárbaros que estavam ameaçando ali delegado da Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal manda isso para a rede social e fala, tem que banir esses posts e banir essa conta. E
o Elon Musk disse, não farei. Agora você imagina um representante do Twitter no Brasil, se ele contrata alguém, e aí ele é obrigado a dizer para o STF, olha, não vou banir não, o cara vai preso. Alguém quer esse trabalho? Alguém se dispõe aí? Algum plantonista aí estaria disponível para esse trabalho? O salário é bom. O problema é que você não vai aproveitar o salário, que você vai acabar preso por muitos anos. Porque primeiro vai preso em prisão preventiva, aí depois vai ter investigação, processo e vai pegar 10, 15 anos de jaula. É isso que vai acontecer. Então, ninguém aceita. O Elon Musk, então, passou a atacar o Alexandre de Moraes. A pior parte para ele foi quando, no dia 7 de setembro, ele esperava que estariam centenas de milhares de bolsonaristas nas ruas ali, dizendo, olha, estamos todos com Elon Musk e Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes, vamos todos pela prisão do Alexandre. E aí tinham, segundo a polícia do Tarcísio de Freitas, que é bolsonarista, 45 mil pessoas, ou seja, chance enorme de ter menos 45 mil pessoas, é 5 vezes menos, não, 6 vezes menos do que a última manifestação bolsominion, ou seja, deu ruim, mas deu muito, muito ruim. Então o Elon Musk teve um prejuízo bilionário, começou aí a sofrer ameaça de que a rede social dele vai ser suspensa em outros países. Essa semana ele xingou aí o primeiro-ministro da Austrália, porque a Austrália aprovou uma nova lei de redes sociais e está para aprovar uma outra lei também de redes sociais, e as duas vão de quebra e de encontro com os interesses do Elon Musk. Uma das leis é contra a pedofilia, que é o crime que é mais cometido lá, segundo os australianos, e que o Elon Musk é cúmplice. O cara é cúmplice de tudo que é de ruim e errado no mundo. É uma loucura. Outros crimes passaram a ser cometidos também. Agora, contra a desinformação, tem um projeto de lei para ser aprovado. O governo australiano entrou na justiça australiana contra o X também e pode banir ali, a justiça pode suspender a rede social. Na Alemanha também já há ali projetos para banir a rede social. Na União Europeia tem um projeto que também pode culminar aí na suspensão ou no bloqueio total da rede social dele. Nos Estados Unidos, a Kamala Harris já falou abertamente que ela pode acabar com o Twitter, dizendo que, olha, tem leis aqui nos Estados Unidos, as redes sociais têm que cumprir as leis. Se alguma rede social não cumprir as leis, vai acabar banida. E veja, os negócios que o governo americano, e aí eu digo o governo Biden-Harris, da Kamala Harris, ela é vice-presidente do Biden, não esqueça disso, tá? Ela também tá dando grana pra caramba pro Elon Musk. Os negócios que ela tem com o Elon Musk são uma coisa, o Twitter e o X são outra coisa. Ela pode banir a plataforma dele, fazer ele perder bilhões de dólares e continuar subsidiando aí outros negócios do Elon Musk. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Ele pode ficar desesperado por isso e continuar aí tentando ganhar dinheiro por aquilo. É isso que ele vislumbra. O Elon Musk tá bravo porque a empresa dele, a SpaceX, fez aí uma missão aí espacial faz cerca de 10 dias, e isso não foi comemorado pelo governo americano. Ele diz, olha, a primeira vez que cidadãos comuns conseguiram caminhar no espaço e o governo Biden e Harris não falou absolutamente nada para comemorar. Um monte de gente já foi para o espaço. A diferença é que, em vez de astronautas, foram alguns bilionários que foram treinados. Só isso, e pagaram milhões para ir para lá. Só isso, a tecnologia já existia, não fizeram nada demais. E aí ele queria ali créditos e tudo mais, começou a xingar o Biden e a Kamala Harris. O Musk teve posts deletados, ele deletou o próprio post, porque ele passou a ser investigado pelo Serviço Secreto Americano anteontem, porque após um novo aí atentado, tem uns atentados contra o Trump que todo mundo fica assim, será que é mesmo? Teve um atentado aí contra o Trump, ele estava jogando golfe, o cara tá em campanha jogando golfe, é engraçado, né? Aí no campo de golfe dele lá, onde ele estava, ouviram-se tiros e prenderam uma pessoa. E aí o Elon Musk colocou na rede social dele, eu mostraria o post, mas ele deletou, porque ele pegou muito mal para ele. Ele disse, por que não tem esse tipo de ameaça contra a Kamala Harris e contra o Joe Biden? Quer dizer, ele está pedindo para as pessoas, para os seguidores dele, irem lá tentar matar a vice-presidente candidata e o presidente dos Estados Unidos. Aí ele apagou o post, mas
começou uma investigação contra ele do serviço secreto americano. Então tá ruim aí a situação do Elon Musk, tá perdendo muita grana em todas as redes dele, porque imagina, se o cara compra uma rede social por 53 bilhões de dólares, e ele faz essa rede social perder quase 90% do seu valor de mercado, você investiria em qualquer outra empresa dele? Porque se a Tesla parar de ter subsídio do governo americano, sabe o que vai acontecer? As ações da Tesla vão cair 40%, 50%. Vai ser uma desgraça. Vai cair tudo. Hoje o que segura a Tesla e os negócios do Elon Musk são o fato de que os Estados Unidos têm uma política protecionista, que é aquilo que eles não querem em países da América Latina. Se o Brasil falar, olha, não queremos indústria americana aqui, eu quero fortalecer a indústria nacional, aí eles dão um golpe, como fizeram contra a Dilma. Se fizer qualquer outro país, a Argentina tinha lá governo de esquerda, não deu golpe, mas derrubam o governo. No Equador, deu golpe. Na Peru, golpe. Na Bolívia, golpe. Na Venezuela estão tentando, não conseguem. No México estão tentando, não conseguem. Tudo golpe. Mas lá, eles fazem, sabe o quê? O Biden colocou taxa de 100% nos carros elétricos chineses. 100%, quer dizer, um carro custa 30 mil dólares, vai chegar valendo 60 mil nos Estados Unidos. Por quê? Porque senão a Tesla vai à falência. Porque eles estão aí, segundo notícias de 2, 3 meses atrás, eles estão 4 anos atrasados na tecnologia. E a gente sabe que hoje em dia, 4 anos atrasados em tecnologia olha, é um abismo. Os carros chineses estão muito na frente da Tesla. Então, tá ruim aí para o Elon Musk em todos os sentidos. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui contra toda essa corja maldita. Falou!